Bom dia, eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias Diário. Hoje é sábado, dia 20 de junho de 2020. Como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo bem. Vocês sabem que sábado tem programa duplo aqui. Primeiro que não tem dica específica, é só falação, monólogo desenfreado a partir de alguns temas que eu penso durante a semana. E não sei se esse formato sobrevive. Estou aí no último sábado antes do programa número 100 e eu não sei se no próximo sábado eu continuo com essa programação, né? Estou aqui pensando aqui nos finalmente, né? Chegando aí a arte finalização do que é a mudança da segunda temporada do Climatias, que é a partir do programa número 101. Eu começo uma outra temporada e mexo um pouco nas estruturas aqui, lanço algumas novidades. Então estou com isso em aberto. Nem vou falar especificamente do Climatias, eu acho que nos últimos 2 sábados eu já falei bastante sobre isso. E tem sido muito legal. Provavelmente nessa semana, ainda na quinta-feira, tem o tal da videoconferência com todo mundo. Eu ainda não respondi todos os e-mails, estou conseguindo responder. Ontem foi um dia puxado de trabalho, felizmente também. E provavelmente quinta-feira agora a gente bate esse papo aí, chama um meet do Google ali para conversar todo mundo e a gente vê inclusive qual vai ser o assunto. Mas o fato é que estou às vésperas dessa mudança e não sei que rumo vai levar o sábado. Sábado também, além dessas dicas desenfreadas, não, dicas não, de não dicas e desse texto desenfreado, também não tem convidado. E tem uma dica no final, que enfim, vou falar até um pouco mais dela do que normalmente eu falo nas dicas de sábado. E também eu anuncio o Bom Saber, programa de entrevistas semanal que no sábado recebe quem colabora com o meu trabalho. Se você quer colaborar com o meu trabalho, manda um salve lá no Trabalho Sujo por e-mail @gmail.com, que eu passo todos os meus dados e aí a gente vê como é que você consegue colaborar comigo e recebe a entrevista desse sábado com o escritor carioca João Paulo Cuenca. Eu já estava conversando com o Cuenca há um bom tempo e para justamente marcar essa entrevista, tinha ficado para a semana passada, não rolou, a gente fez essa semana e a gente fez assim na véspera dele ter sido demitido por um tweet. Ele estava trabalhando como colunista para Deutsche Welle, né, aquele canal alemão. Ele era um colunista que contava do Brasil o que estava acontecendo por isso. Fez um tweet polêmico, né, polêmica besta, né, como a maioria das polêmicas de Twitter. Mas os donos do canal acabaram demitindo ele por conta disso. A gente infelizmente não pôde falar sobre isso. Eu estou tentando ver se eu consigo grudar aí uma parte final aí dessa conversa com ele na edição de hoje, mas de qualquer forma a gente fala bastante sobre isso, fala do projeto de quarentena dele que já vinha sendo feito antes da quarentena entrar. Quando a quarentena entrou, acabou se formalizando, que é um projeto de um novo livro, também acompanhado de um diário multimídia, né? E ele também está com outros planos para além da literatura, né? Para conseguir continuar contando história. O último livro dele era um livro e um filme ao mesmo tempo. Ele já falou que não quero mais fazer filme, mas ao mesmo tempo ele tem feito justamente nesse diário de quarentena. Então a entrevista dele vai ao ar hoje. Se você não colabora com o meu trabalho, quarta que vem a gente libera. A gente não, né? Eu libero essa entrevista para todo mundo ver, certo? E não vou me alongar também no papo de hoje, né? Não vou falar mais do Climatias, nem do Trabalho Sujo. Eu queria falar da situação que a gente está passando, né? Eu acho assim, é um puro achismo, é um feeling mesmo. Que
ainda vai piorar no sentido da pandemia, sabe? Acho que a gente está vendo aí esse crescimento absurdo de números, e os números não são só os números de mortos, mas os números de infectados, os números que a gente nem sabe que existe, está vendo também outros números que o comércio está aberto e não está vendendo nada, porque ninguém tem grana, já meio que antecipando a crise econômica que a gente vai ver aí em breve. Mas eu acho que a crise política está acabando, sabe? Pelo menos essa, pelo menos a chamada crise política do Bolsonaro. Tem essa notícia agora que o ex-ministro da Educação já fugiu para os Estados Unidos. Esse papo de Banco Mundial era desculpa para o cara conseguir sair fugido e não ser preso no Brasil. Né? Vamos ver se a gente consegue, por exemplo, conseguir a extradição do cara. Imagina o cara voltar extraditado para cá para ser preso, né? Maravilha. Mas enfim, né? A situação aí para cima do presidente é bem complicada, saca? Eu acho que o cara vai cair e a partir disso a gente tem algumas mudanças, né? Que, enfim, 2020 não acabou nem cedo ainda, né? A gente ainda está só com 3 meses de quarentena e de pandemia. Eu acredito que a gente chega até o fim do ano, pelo menos nessa situação. Por mais que a flexibilização da quarentena, cara, não dá para pensar nisso. Só que eu acho que é uma boa notícia, porque qualquer pessoa que possa entrar no lugar desse idiota vai pelo menos conduzir isso de uma forma menos leviana. Né? O problema maior nem é só inépcia, né? Como se inépcia não fosse suficiente, como se esse cara não transbordasse inépcia por todos os poros. Mas é a maldade mesmo. Né? Tipo, a gente está sendo governado por um vilão de filme trash, sabe? Uma parada assim que se você assiste um Rambo e tem um personagem que é presidente de um país da América Latina que age dessa forma, você fala, não, meu, pelo amor de Deus, cara, forçar a barra aí. Um cara desse não existe. Pois é, existe, tá aí presidente e pelo que eu tô sentindo, feeling. Não tem embasamento científico nenhum. Né? Não tô nem querendo corresponder o desdém desses idiotas que estão no poder pela ciência, pelo contrário. Mas, sei lá, às vezes vem esse feeling e a impressão que dá é um feeling que eu já venho sentindo desde o começo da semana passada, antes de acontecer todas as coisas. Quem está acompanhando o Climatias está sacando, né? Eu venho falando disso. E eu acredito que seja uma boa notícia, embora essa boa notícia não melhore o nosso cenário, principalmente do ponto de vista da saúde. Né? A gente ainda vai se segurar um pouco mais. Né? Então quem pode ficar quarentenado, quem está em casa, por favor, continue, é importante, conscientize as pessoas, saca? E todo o outro lado, né? Que é justamente uma das coisas que eu estou deixando aí nessa segunda temporada do Climatias, que é justamente a questão das dicas para a gente conseguir sobreviver. Durante 3 meses de quarentena, acho que a gente aprendeu alguns macetes, né? Alguns a gente desistiu, outros a gente retomou, mas é importante a gente pensar nisso, né? Que aprendemos a viver sozinhos, né? É triste isso também, né? Aprendemos a viver, conviver sem os outros, né? Tendo esses pequenas brechas de convivência quando vai para o mercado, quando fala alguma coisa com o entregador, aprendemos a usar máscaras, a não sair na rua, é bem triste isso. Fora as pessoas que não podem, né? Porque não tem condição, não tem estrutura nem o que comer caso fiquem em casa. Né? É triste isso. É um ano bem complexo, mas ao mesmo tempo tem uma outra coisa que eu estava pensando outro dia, que aí também, né, vai para um lado que é mais cultural do que científico. Que todo ano zero zera tudo. Né? Eu nem vou entrar nessa discussão de que estamos, quer dizer, eu vou entrar brevemente, só para deixar claro a minha posição sobre isso. Já estamos numa nova década, já estamos vivendo os anos 20. Os anos 10 não terminam em 2020.
Os anos 10 terminaram em 2019. Não quero saber se existiu ano zero, não é essa contagem que eu estou fazendo. A contagem cultural começa com a virada do número da década. Você vai ver todas as décadas, o 1960, 1970, 1920, tem uma virada de zeitgeist mesmo. As pessoas começam a falar, não, começou algo novo. E o quão irônico e, de uma certa forma, sádico, é essa virada para 2020 vir numa época em que a gente tem tanta coisa acontecendo, tanta informação, tanta desinformação, tanto o caos midiático está tão borbulhando que como é que se zera isso? E aí vem essa pandemia. E a gente está vivendo um momento zero. A partir de agora, vem os anos 20. Os anos 20, essa década que a gente já está vivendo e que atravessaremos aí nos próximos 9 anos e meio, já passamos o primeiro semestre dessa década, ela é recontada a partir dessa pandemia. A gente começa a contar uma nova história para a gente, para cada um de nós como indivíduo, para cada um de nós como integrantes de gerações diferentes, sabe? Tudo, o abalo psicológico na raça humana, na civilização, é maior facilmente do que o 11 de setembro, por exemplo. Por mais que o 11 de setembro tenha, enfim, tido 200, 300 desdobramentos diferentes que fizeram a gente chegar onde a gente está chegando. Por exemplo, só um exemplo simples, assim, porque a gente não associa uma coisa a outra. Aquele botão que a gente clica que fala assim, aceita os termos e condições de uso desse determinado serviço online, seja uma rede social, seja um software online, seja um e-mail, web e-mail. Isso só existe dessa forma por conta do 11 de setembro. Já existia antes, mas as linhas pequenas desses contratos foram reforçadas e a gente entrou nessa era das redes sociais a partir disso. É um monitoramento arbitrário dos Estados Unidos a partir da paranoia do 11 de setembro. Quer dizer, não a partir simplesmente do que aconteceu, mas como se o acontecido fosse arquitetado para que isso pudesse acontecer e a gente aceitar isso mais naturalmente. Todo começo de década é assim, mas o que a pandemia eu acho que tem um trauma bem maior. A gente vai ver ainda durante os próximos anos, mesmo que o tal novo normal, que é isso que a gente está vivendo hoje, né? Vamos deixar isso bem claro, o novo normal é a quarentena, né? Eu não acho que a gente vai ficar nesse estado o tempo todo, né? Mas nesse instante esse é o novo normal, é isso que a gente está vivendo. Menos pessoas na rua, mais do que a gente gostaria, né? Mas menos pessoas na rua, dias lindos, maravilhosos que a gente não pode desfrutar ao ar livre, contato físico zero, contato humano mediado por aparelhos e redes digitais, que felizmente estão aí, né? Fica pensando na quarentena se fosse nos anos 80, sem internet. Se a gente tivesse que matar a vontade de ver os outros pendurados no telefone, em uma única linha de telefone, ou mandando carta. Imagina o colapso dos correios com a quantidade de cartas que estavam sendo trocadas, né? Enfim, eu gosto sempre de botar isso em perspectiva. Mas o fato é isso, né, que a gente vai passar já passou por essa mudança, ela de alguma forma vai ficar residual pra gente, mesmo que seja em coisas mais triviais, né? Tipo, eu acho que muita gente vai ficar mais em casa, muita gente vai usar mais máscara na rua, muita gente vai olhar para a aglomeração e para a multidão
com o pé atrás e às vezes com um certo pânico, né? Muitas das coisas que a gente experimentou online vão se consolidar. Então, cursos online, terapia online, essas coisas vão persistir, saca? Que estavam precisando de um empurrão, embora drástico, um empurrão como esse para as pessoas perderem o preconceito com isso, né? Perderem a... não preciso ficar tão... eu preciso estar no mesmo ambiente que o meu terapeuta para conseguir sentir que a sessão foi feita. Não estou menosprezando a presença, não. Acho que a presença é importante, né? Um professor numa sala de aula é muito mais eficaz do que uma aula feita online. Mas, enfim, vamos experimentar como essas coisas vão continuar a partir da saída da quarentena. E especificamente para a gente aqui na América Latina, e mais especificamente para o Brasil, né, as coisas vão ser pior. Talvez o Brasil seja o pior país do mundo para se estar em 2020. Né? Eu não cravo com certeza porque, né, o ano não acabou, a gente não tem catástrofe natural, sabe? O caldeirão norte-americano está borbulhando de um jeito muito bizarro, então calma. Pode piorar inclusive pra gente. Né? Tipo, essa coisa que eu tô falando do Bolsonaro pode reverter completamente, pode acontecer uma parada que ninguém está cogitando, né? Como várias coisas que já aconteceram. Então não vamos ser tão otimistas nesse sentido, mas o fato é que a gente está passando por uma purgação mais pesada e temos que conviver com isso, temos que superar isso também, sabe? Vai ser superável, sabe? Vai causar muito trauma, vamos ficar com umas cicatrizes, mas espero, torço para que a gente possa aprender alguma coisa com isso. É isso, o Climatias de hoje é essa reflexão sobre o que está acontecendo com 2020. Estamos chegando aí no final de junho sem festa junina, não consegui agitar lá a tal da festa junina que eu estava querendo. Um simulacro de festa junina. Vou ter que me contentar em fazer um bolo de milho. Ou descer para comprar pamonha do cara que vende pamonha aí na rua. Enfim. E vou chamar aqui chamar não, né? Da breve dica de hoje. Primeiro disco da Graforré Filarmônica, banda seminal do rock rio-grandense, sul-rio-grandense. O próprio Frank Jorge me deu um toque que esse disco está completando 25 anos agora. Coisa de Louco 2, um dos 5 primeiros discos do Banguela. Eu falei outro dia aqui sobre o Sam Esquivanoz do Mundo Livre S.A. E junto com o primeiro disco do Raimundo, o primeiro disco do Miroquai e o primeiro disco do Mascavo Roots, essas 3 bandas de Brasília, o disco do Mundo Livre e o primeiro disco da Graforréia foram os 5 primeiros lançamentos do Banguela, que meio que o Miranda mostrou assim, aqui veio esse selo que ele tinha fundado com os Titãs. E eu estava comentando exatamente isso com o Frank. O que a gente conhece como rock gaúcho, não rock feito no Rio Grande do Sul. Eu não estou falando aí do Liverpool, não estou falando do Engenheiros do Havaí. Rock gaúcho como um gênero musical. Quando a gente pensa em Cachorro Grande, Video Hits, Júpiter Maçã, a gente pensa num gênero musical que bebe tanto na psicodelia dos anos 60, no iê, iê, iê brasileiro, Beatles e Jovem Guarda pra cacete, tem um elemento pós-moderno, pesado, influência de gravação caseira. Isso, resumindo, é um pouco isso, rock gaúcho, meio barulhento, meio gritalhão, bem humorado, falando merda. O Cascaveletes, que era a banda anterior do Frank Jorge, justamente com o Júpiter Maçã, talvez a banda seminal, mas o disco dos Cascaveletes, né, o Rocaula, acho que é Rocaula que fala, não condiz com o que era a banda de fato. Né? O mais perto disso é a demo, são 2 demos, se não me engano, do Cascaveletes, que dão a ideia, mas todo mundo fala, não, o Cascaveletes era o show. Nunca vi, né?
Portanto, o primeiro disco da Graforrest Filarmônica eu pelo menos considero o marco zero do rock gaúcho. Nunca vi em vinil, não sei se existiu, não sei se alguém prensou, é um disco que vale a pena ver em vinil. E vou fechar aqui citando uma das minhas letras favoritas da banda, do Frank Jorge, né? A banda não custa lembrar, olha só isso, caralho, meu. É o que vinha junto com, mostrando os outros lançamentos. Aqui o Banguela já estava, porque o Coisa de Louco 2, ele foi o último disco a sair. Quando dos 5 primeiros, quando saiu, eles já estavam anunciando o primeiro disco do Cleidemann, que era uma banda do Sérgio Brito e do Branco Melo, dos Titãs, junto com a Mina na batera, meio a banda grunge dos caras. A coletânea Alface, que era de bandas de Curitiba, que tinha Magog, cara, que banda. Boi Mamão, Wojciech e Resist Control. A fita demo do Party Up, que era uma banda de rock, bem rock. E o primeiro disco do Právida, que era uma banda também lá de Brasília. Právida, eu lembro que eu fiz um show do Právida em Brasília quando eu estava no 2º grau. Tá aqui, ó. Mas o que eu ia comentar, né, que a banda é o Carlo Pianta, o alemão, e o Frank Jorge, né, não é só o Frank Jorge, o Frank é o seu principal compositor, e tem essa letra que é do Frank Jorge e do Marcelo Birk, 2 gênios do rock gaúcho. Se arrependimento matasse. Se arrependimento matasse, hoje eu estaria num cemitério qualquer, apodrecendo de raiva e também fazendo força para abrir o caixão e retornar. Muito bom. Recomendo, vá atrás, ouça Graforreia, quanto mais melhor. E assim me despeço dessa edição do Climatias. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre o encontro com todo mundo. Muita gente já me mandou um e-mail falando. Se você quiser participar dessa videoconferência comigo, na quinta que vem, começo da noite, trabalho sujo por e-mail, @gmail.com. Lá também você pede para se inscrever na minha newsletter, que sai sempre nas quartas-feiras. E também pergunta para mim como você pode colaborar financeiramente com o meu trabalho, que eu te dou o caminho das pedras. Certo? É isso. Terminando então mais um Climatias diário. Amanhã tudo de novo. Bom dia.